Em 1929, a Primeira Guerra Mundial causou o colapso da economia e a disseminação do fascismo. Assim, todos estão desesperados por uma saída. O Dr. Ritter e sua esposa Dora decidem deixar a Alemanha e se mudar para a ilha desabitada de Floriana, no arquipélago de Galápagos. Sempre que um navio passa por ali, Ritter envia cartas para contar ao mundo sobre sua vida reclusa. Seu objetivo é escrever uma nova filosofia que salve a humanidade de si mesma. Em 1932, inspirados pela busca de Ritter por uma vida melhor, Margaret, seu marido Heinz e o filho Harry vendem todas as suas posses e também se mudam para Floriana. A família arrasta metade de suas coisas morro acima até encontrar Ritter e Dora. Heinz mostra um jornal explicando que todas as cartas foram publicadas e que eles se tornaram famosos na Alemanha. Ritter observa que veio para cá para ficar sozinho, mas ainda assim concorda em mostrar o lugar a Heinz. Venha ver meu jardim. Como somos estritamente vegetarianos, esta é nossa principal fonte de alimento. Nada da nossa vida aqui é mágico. Sabe quanto tempo levei para limpar esse mato? 12 meses. Sem pernas, sem rios, nada. Apenas 2 pequenas fontes que coletam a chuva. Por que você veio? Heinz garante que não vieram para se divertir. Descobre-se que Harry tem tuberculose, mas a família não podia pagar por um sanatório. Heinz ouviu dizer que Dora está prestes a curar sua esclerose, mas Ritter se recusa a dizer como, pois incluirá isso em seu manuscrito. Enquanto isso, Dora conversa com Margaret enquanto cuida dos animais da fazenda e a chama de noiva criança, por causa da diferença de idade entre ela e Heinz. Harry não é meu filho. Sou a segunda esposa de Heinz. Dora então explica que a maioria dos animais na ilha pode matá-los e que Ritter odeia o quanto ela se apega ao burro porque considera amar animais uma necessidade inútil de afirmação. Depois Ritter leva a família até uma caverna, onde eles podem passar a noite. A única fonte de água é um fiozinho de riacho. Quando Ritter volta para casa, Dora diz que não gosta dessa família e lembra ao marido que eles vieram para a ilha por isolamento. Ritter tira insetos da pele dela enquanto compartilha seu plano real. Coloquei eles nas cavernas. Você é um gênio. Nos dias seguintes, a família trabalha duro sob o sol escaldante para começar sua nova vida. Heinz está determinado, mas é evidente que Harry e Margaret não estão se divertindo. À noite, mal conseguem dormir por causa dos mosquitos. Conseguem cavar um buraco grande e iniciar um lago, canalizando o riacho. Trabalham até na chuva e os problemas respiratórios de Harry muitas vezes atrapalham. Certa noite, Heinz acorda de mais um sonho estranho. Margaret aproveita para contar que está grávida e Heinz fica muito feliz, mas ela não gosta da ideia de trazer um bebê para aquela vida. De repente, ouvem um barulho e Heinz corre até a outra caverna para descobrir cães selvagens comendo os suprimentos. Ele os afugenta rapidamente, mas já é tarde demais. Eles comeram quase tudo. Olá. Oi, doutor. Desculpe incomodar, mas estava me perguntando se poderia me emprestar seu burro. Desculpe, o burro está ocupado. Margaret tenta puxar conversa, mas eles a ignoram. Depois que Margaret vai embora, o casal fica tão satisfeito em saber que a família está sofrendo que começa a fazer sexo para comemorar. Enquanto a família carrega suas coisas a pé, ouvem um barulho na praia. Ritter também ouve e usa binóculos para descobrir que um navio está chegando. Nele, a baronesa Eloise se prepara para desembarcar. Sou a personificação da perfeição. Seus amantes Rudolph e Robert a carregam até a praia enquanto o criado Manuel traz seu imenso e luxuoso guarda-roupa. Ela procura o local perfeito e anuncia que ali construirão seu próprio resort. Em seguida, ela e os amantes correm para comemorar fazendo sexo no mar, enquanto Manuel afugenta os cães selvagens. Pouco depois, Eloise e seus homens visitam o casal. Eles até trazem uma cadeira para Eloise, que espera que Dora beije sua mão. Mas Dora apenas a cumprimenta preguiçosamente. Ritter sai do quarto sem nem se dar ao trabalho de vestir roupas. Eloise o chama de domador da natureza e diz que ele é famoso em vários países, conhecido como o futuro da civilização. Como Eloise pretende acampar na ilha, Ritter indica a fonte de água mais próxima. Logo, Heinz e Margaret encontram Eloise e seus homens nadando no lago que cavaram. Rudolph se exalta, enquanto Margaret explica que aquele é o lago de água potável deles. Então, Eloise o repreende e se desculpa. Minhas sinceras desculpas. Eu estava desesperada para tirar o sal do corpo. Após Heinz beijar sua mão, ela conta sobre o plano de construir um resort na praia. Ela anuncia que usará o lago deles até que seus homens construam um poço e entrega algumas correspondências antes de sair. Algumas das cartas são para Ritter, então Heinz as leva para ele. Ritter fica irritado porque os envelopes estão abertos e explica que Eloise poderia ter entregado as cartas pessoalmente. Ela não o fez para parecer que Heinz as abriu, e Ritter afirma que isso é uma declaração de guerra. Depois Heinz vai até Eloise, que agora tem um cão selvagem como segurança. Heinz pergunta por que ela tentou colocá-lo contra Ritter. Eloise diz que foi Ritter quem começou, enviando-a ao lago dele para criar conflito até que eles desistissem da ilha. Ela mostra um artigo de jornal sobre o resort, que será exclusivo para milionários. Dias depois, Eloise passa pela casa de Ritter.
Bom dia, doutor. Porco. O que você disse? Diga isso na minha cara. Vamos lá, diga agora. Porco, 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 porco. Ao mesmo tempo, Hines encontra uma vaca e a persegue até as cavernas. Com a ajuda de Margaret, eles a trancam e comemoram o fato de agora terem leite. Na primavera, Hines já construiu metade de uma casa de verdade e Margaret consegue colher seu primeiro vegetal. Heloise aparece com seus homens e anuncia que vão acampar ao lado até o resort ficar pronto. Margaret diz que está grávida e que o bebê precisará de paz e silêncio. Mas Heloise afirma que bebês também precisam de comunidade e promete hospitalidade. Naquela noite, Heloise faz festa com seus homens em sua tenda, incomodando a família com o barulho. Certa manhã, Ritter descobre que o porco comeu todos os seus vegetais. Depois, enquanto toma banho, houve um tiro. Hines está usando um rifle para caçar. Eventualmente, Ritter visita a família e se decepciona ao ver que estão se saindo muito bem. A casa está pronta e as plantas florescendo. Ele oferece algumas galinhas em troca da cabeça da vaca, e Hines aceita. Margaret pergunta se Ritter a ajudará quando o bebê nascer, mas ele se irrita e entra em um discurso filosófico, dizendo que isso não terminará bem. À noite, Ritter cozinha a cabeça da vaca. Dora observa que eles deveriam ser vegetarianos e que poderiam viver dos frutos das árvores até o jardim voltar a crescer. Eles discutem e se culpam mutuamente por não fazerem o suficiente. Enquanto isso, Rudolph continua cavando buracos por toda a ilha, mas não encontra água limpa. Quando volta ao acampamento, ouve Heloise fazendo sexo com Robert, o que também vem incomodando a família. Heloise pede comida, mas Rudolph informa que não há mais suprimentos. Ela surta porque só come coisas de casa. Rudolph grita com ela, culpando-a por não planejar bem. Heloise corre para chorar na floresta. Ela é encontrada por Harry, que a ouve falar sobre acreditar em si mesmo. Ela o convence a correr com ela, e Harry fica animado porque sua respiração ruim nunca o permite fazer isso. Depois, ela o faz conversar e descobre que a família ainda tem enlatados. Logo depois, Margaret começa a ter contrações. Ao mesmo tempo, Robert e Manuel invadem a caverna para roubar suprimentos. Margaret sai gritando por ajuda e os homens continuam roubando. Margaret desmaia com as dores e volta correndo, forçando os homens a se esconder. Ela se prepara para dar à luz e vê sangue em sua roupa íntima. Um barulho a distrai. Ela sai para procurar o marido e os homens aproveitam para escapar. Cães selvagens atraídos pelo sangue cercam Margaret, que os afugenta com uma vassoura. Na tenda, Heloise reclama que os suprimentos roubados não vão durar. Manuel conta a situação de Margaret e quer ajudá-la. Rudolph concorda, mas Heloise não permite que ninguém saia dizendo que estão ali só para servi-la. A bolsa de Margaret estoura e ela começa a gritar de dor. Precisa manter o bebê perto porque os cães tentam comê-lo. Nesse momento, Harry e Hines voltam e espantam os cães com tiros. Margaret acha que o bebê está morto, mas Hines o estimula até ele chorar. Margaret está fraca e desmaia. Hines corre até Ritter e implora por ajuda. Ritter não quer ir, mas Dora o obriga. Após um exame rápido, Ritter percebe que a placenta está presa no útero e a remove com água quente e uma colher. O procedimento é doloroso, mas salva Margaret. Manuel espia tudo pela janela e atualiza Heloise, que pergunta por que ele não impediu o doutor. Manuel, ofendido, diz que veio como construtor não para atacar pessoas, e a chama de maldosa. A família continua vivendo em harmonia, e o ar puro está ajudando na saúde de Harry. Numa tarde, Heloise leva uma lata de comida como presente para o bebê, e pede desculpas por Manuel, dizendo que ele era um ladrão, e que ela o mandou embora para o barco. Ela ergue o bebê no alto e convida a família para um almoço. Mais tarde, quando Margaret pergunta a Hines, ele se recusa a ir e não acredita na história sobre Manuel, achando que foi Heloise quem planejou o roubo. Margaret o convence, apontando que dizer não pode irritar Heloise, e ela parece perigosa. Durante o almoço, Heloise canta e dança para todos, mas só Harry aprecia. Ritter precisa colocar sua dentadura para comer, e todos descobrem que ele arrancou os próprios dentes ao chegar na ilha para evitar infecções, enquanto Hines continua chamando cada prato de roubado. Heloise percebe que Dora fica olhando muito para o bebê e tenta puxar assunto sobre o parto, mas os convidados rapidamente mudam de assunto. Heloise continua fazendo comentários passivo-agressivos, deixando todos desconfortáveis. Por um tempo, ninguém reage, mas eventualmente Ritter explode e diz que Dora não pode ter filhos. Sentindo-se exposta, Dora tenta sair, mas o cão de guarda bloqueia seu caminho. Heloise o chama e Dora vai embora. Ritter então começa a gritar que quer Heloise fora da ilha e ameaça expulsá-la ele mesmo. De repente, Heloise saca uma arma e mostra alguns papéis do governador das Galápagos, afirmando que a ilha pertence a ela. Sem poder enfrentá-la, todos vão embora. Quando a família chega em casa, encontram Ritter esperando. Ele oferece comida em troca de um rifle. Ritter vai embora após a troca, e Hines pergunta a Margaret sobre algumas coisas que Heloise disse. Margaret admite que só se casou com ele porque ele propôs e ela queria sair de casa, que era horrível. Naquela noite, Ritter atira no porco que continua atacando seu jardim.
No verão, uma seca atinge a ilha e o lago da família seca. Ritter faz grandes avanços em sua escrita, mas eventualmente entra em bloqueio criativo. Uma tarde, Rudolf implora à família por comida porque não come há dias. Eles concordam em alimentá-lo, e em troca, ele revela um segredo. Heloise roubou tudo de filmes. O sotaque, os trejeitos, suas histórias, até o título de baronesa. Seus pais a expulsaram de casa porque ela só sabia fazer compras. Então ela viajou pela Europa, até ficar sem dinheiro em Paris, onde teve que trabalhar como dançarina barata de plumas. Quando Rudolf volta para a tenda, Heloise está surtando por estar sem cigarros. Ela sente cheiro de comida na boca dele e grita, acusando-o de trair o grupo. Rudolf a insulta e ela o estapeia. Ele revida. Furioso, Robert empurra Rudolf e o espanca. Algum tempo depois, um iate chega à ilha. Alan, um amigo de Ritter, traz alguns suprimentos. Alan é explorador e diretor de cinema de Hollywood, com sua própria equipe e câmera. Quando Heloise o conhece, acha que encontrou a solução para seus problemas. Naquela noite, Alan organiza um jantar chique para todos. Uma banda toca música linda e Margaret chora. Então Heloise coloca água nos olhos para imitá-la. De repente, um vulcão entra em erupção em outra ilha, e todos admiram a vista. Ritter percebe que Heloise está tentando seduzir Alan e acredita que ela vai arruiná-lo, então corre para roubar comida dos suprimentos dela. Dora tenta impedi-lo, lembrando da filosofia que orienta suas vidas, mas ele a ignora. Em particular, Heloise tenta beijar Alan, que a rejeita. Ela então finge dor no peito para fazer Alan tocar seu coração. Diz que só há uma cura para a solidão e tenta usar sua mão para se excitar. Mas Alan ri e diz que sabe que ela não é rica antes de ir embora. Depois, Rudolf se pergunta se Heloise pediu a Alan para levá-lo com ele, como prometido. Mas ela diz que Alan vai investir no resort. Então ela nota que suas caixas estão vazias. Pela manhã, ela observa o navio de Alan indo embora e perde toda a esperança. Logo depois, Ritter descobre que todos os seus suprimentos foram roubados. Ele visita a família e pede que escolham um lado. Ritter e Heinz pegam suas armas e ameaçam Heloise para que devolva os suprimentos. Robert saca uma arma em resposta. Margaret e Harry correm para impedir um banho de sangue. Ritter, furioso, volta para casa e atira na própria máquina de escrever, deixando Dora desapontada. Ele anuncia que vai caçar e leva os últimos suprimentos, deixando apenas comida podre para as galinhas. Enquanto isso, Rudolf está jantando com a família. Heloise aparece procurando por ele. Margaret diz para ele ignorá-la, mas Rudolf aceita conversar. Ela o surpreende com comida e roupas, dizendo que ele pode partir se quiser. Ele a beija e pergunta se pode fazer algo antes de ir. De repente, a família ouve um barulho e pensa que o porco está comendo suas plantas. Heinz sai atirando, mas ao iluminar com a lanterna, descobre que matou o burro de Dora. Rudolf observa tudo escondido. Pela manhã, Dora encontra sua galinha doente e seu burro desaparecido. Vai até a família e eles dizem que alguém matou o animal, sem contar os detalhes. Dora desaba de tristeza e Heinz a ajuda a voltar. Em particular, Heinz conta a verdade a Ritter. Enquanto discutem, vem Robert espiando entre o mato. O espião foge e os homens concordam que precisam agir. Você estava certo. É hora de tomar partido. Como Robert só ouviu a discussão, diz a Heloise que o plano funcionou. Na floresta, Ritter e Heinz encontram Rudolf. Ela me obrigou. Ela disse que eu poderia ir para casa. Quando Heinz volta para casa, pede a Margaret e Harry que vão até o vale buscar capim para reforçar o telhado. Os homens então pegam as armas e voltam para confrontar Heloise. Robert os ataca imediatamente e, por ser jovem, facilmente domina Heinz e Ritter. Rudolf esfaqueia a mão de Robert com uma faca e Robert o derruba para tentar revidar. Heinz o puxa de volta e, após luta intensa, o esfaqueia repetidamente até matá-lo. Heloise sai correndo e abraça Heinz, dizendo que sempre foi vítima de Robert. Como ninguém acredita nela, ela oferece dividir a posse da ilha, mas Ritter a cala com um tiro na cabeça. Margaret ouve o tiro de longe e desconfia. Depois, os corpos são jogados no mar e os homens combinam não contar a verdade às esposas. Naquela noite, finalmente chove novamente, e Margaret consola Heinz enquanto ele se afoga em culpa. Na manhã seguinte, Rudolf finge ter encontrado uma carta de Heloise, dizendo que ela e Robert deixaram a ilha. Dora desconfia, pois ela deixou muitas coisas para trás. Ritter compra várias dessas coisas de Rudolf para que ele tenha dinheiro quando o próximo navio passar, revelando que escreveu ao governador e em breve receberão uma visita. Margaret confronta Heinz em particular e diz que Ritter provavelmente vai culpá-lo pelo assassinato quando o governador chegar. Então, eles precisam de um plano. Quando Ritter volta para casa, Dora anuncia que está indo embora, pois ele destruiu a causa deles. Ritter surta e pega um alicate para arrancar um dente podre dela à força. Depois Dora sai para caminhar na floresta e encontra Margaret, que conta que Ritter matou Heloise. Tenta alertá-la de que Ritter é perigoso, mas Dora não acredita. Antes de partir, Margaret dá a ela algumas galinhas saudáveis e a aconselha a não cozinhar as doentes, pois a carne ruim pode infectar as pessoas. Enquanto isso, um navio se aproxima da ilha.
Rudolf pula imediatamente na água e oferece todo o seu dinheiro ao capitão, que joga uma boia salva-vidas. Quando Dora chega em casa, descobre que Ritter finalmente voltou a escrever. Para comemorar, ela cozinha as galinhas doentes e deixa Ritter comer. Ela não come, alegando que sua boca ainda dói. Algumas horas depois, Ritter está em dores terríveis e Dora chama a família pedindo ajuda. Não há nada que possam fazer, então parece que Dora só quer testemunhas. Com suas últimas forças, Ritter amaldiçoa Dora antes de morrer. No outono, o governador chega com alguns soldados. O assassinato de Eloise está nos jornais, e a última carta de Ritter diz que Heinz foi o responsável. Dora confirmou a história. No entanto, quando o governador conta isso a Margaret, ela diz que Ritter também foi assassinado. Explica que a intoxicação alimentar foi causada por galinhas doentes, mas que deu galinhas saudáveis a Dora no dia anterior, então ela fez uma escolha consciente. O governador acaba prendendo Dora. Antes de partir, pergunta à família se querem ir embora, mas Margaret garante que estão felizes em ficar sozinhos. Tudo isso é baseado em uma história real. Os corpos de Eloise e Robert nunca foram encontrados. Dora publicou um livro sobre os eventos na ilha antes de morrer em 1943 de esclerose. Margaret publicou seu próprio livro, contradizendo tudo o que Dora disse. Rudolf nunca chegou ao continente, pois o barco ficou sem combustível e à deriva. Seu corpo e o do capitão foram encontrados depois. Margaret viveu na ilha até sua morte em 2000, aos 96 anos. Seus descendentes ainda vivem lá e administram uma pequena pousada turística. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.